Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia tem chegado até mim. Olá, meus queridos, você está no canal Boas Novas Shalom. E neste momento eu quero revelar a você 5 lições que eu aprendi com o profeta Jonas. Este profeta que foi chamado por Deus a profetizar nos tempos do rei Jeroboão II. Tempos difíceis, tempos turbulentos para a nação de Israel. E este profeta pode muito bem ser considerado como um profeta desobediente à vontade de Deus. Fica comigo e eu vou te revelar as 5 razões, as 5 lições que eu aprendi com este profeta chamado por Deus. Pois bem, amados, a primeira lição que eu aprendi com o profeta Jonas, após receber o chamado de Deus para ir à cidade de Nínive e profetizar contra aquela cidade, ele resolve tomar o caminho inverso. Ele desce até Jope, pega um navio, paga a sua passagem e desce até o fundo do navio e ali dorme um profundo sono. Deus havia dito que Jonas deveria ir para Tarsas, clamar contra a cidade de Nínive, que seria destruída em 40 dias. Ele desce até Jope, entra no navio e desce até o seu convés ali, o seu fundo do navio, e vai dormir um sono totalmente alheio ao que estava acontecendo lá fora. Então a primeira lição que eu aprendo com o profeta Jonas é que quem obedece à voz de Deus cresce, mas quem desobedece desce. É exatamente isso. Aquele que obedece a Deus, ele cresce. Aquele que desobedece, ele desce. E Jonas, assim que começou a desobedecer a Deus, ele já começou a descer. A sua primeira descida foi até Jope, que já não tinha nada a ver, né, com Tarsis, né? E ali, Jope, ele já desce novamente para o convés, lá para o fundo do navio. Depois ele é descido pelos marinheiros até o fundo do oceano e depois desce até mais o profundo do peixe. Então, amados, desobedecer a Deus significa queda livre. Desobedecer a Deus é descer. Então nós devemos fazer um exame de consciência, procurarmos saber qual é a boa vontade de Deus para a nossa vida, qual é a agradável, perfeita vontade de Deus para cada um de nós, para não corrermos o risco de fazermos como o profeta Jonas, de tomar um caminho inverso àquele que Deus disse para que nós não devêssemos ir por ele. Jonas tomou um caminho totalmente diverso. Deus manda ir para Nínive, ele quer ir para Tarsis. Meu Deus, que profeta totalmente inconsequente, colocando a vida de muita gente ali em risco, como nós vamos ver mais à frente. Meu Deus, que profeta totalmente sem noção. Jonas passou os seus 4 capítulos ali do seu livro questionando a vontade de Deus, totalmente querendo fugir da presença de Deus, em momento nenhum, a não ser no momento que ele está na maior tribulação ali no ventre do peixe, é que Jonas mostra ali uma certa situação adversa, que ele começa a clamar pelo livramento de Deus. Mas nas outras cenas, Jonas não mostra arrependimento, Jonas não mostra que ele tem nenhuma vontade de obedecer à vontade de Deus. Não, ele só pende a fugir da presença de Deus. Então, amados, a primeira lição que eu aprendi com Jonas é que quem obedece cresce, mas quem não obedece, a tendência dele é só descer. Ok, meus queridos? Vamos para a segunda lição. A segunda lição que eu aprendi com o profeta Jonas é que toda tempestade ela tem uma causa. A Bíblia diz que enquanto Jonas dormia um sono profundo ali, totalmente despreocupado, um sono que eu classifico como o sono da indolência, porque Jonas não estava nem aí com a situação lá fora. Jonas não queria saber se os ninivitas estavam bem, se eles já estavam sendo destruídos por Deus. Jonas não queria nem saber. Ele estava ali cuidando do seu sono,
né, totalmente despreocupado, relaxadão, né, parecia que ele estava numa colônia de férias. E de repente Deus manda um vento, seguido de uma tempestade, e coloca toda aquela tripulação em desespero. A tripulação começa, irmãos, a desesperar, e Jonas não está nem aí. Capítulo 1, verso 4. Irmãos, eles começam a desesperar e eles tiram sorte ali, começa cada um a clamar ao seu Deus, começam a tirar sorte entre eles. Era um costume antigo, né, de tirar sorte para ver quem era o causador do problema, e a sorte cai sobre Jonas. Jonas era o causador do problema. Então, por causa de Jonas, toda aquela tripulação estava em risco. E eles questionam Jonas: quem é você, rapaz? Por que nós estamos nessa situação? Fala para nós. E Jonas tem que revelar que ele estava em total desobediência à vontade de Deus. Que coisa triste. Coisa triste, né, meus amados? E ali, na nossa vida hoje, nós podemos ver coisas semelhantes acontecerem. Se você está passando por turbulência na sua vida, é bom você procurar entender se você está indo em direção à vontade de Deus, ou se você está batendo de frente com a vontade de Deus, está indo contra aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque toda vez que a gente tenta, amados, bater de frente com a vontade de Deus, a gente começa a enfrentar a turbulência mesmo. As coisas começam a dar errado, tudo começa a travar na nossa vida. E por isso é bom a gente parar, fazer uma reflexão, começar a orar a Deus para procurarmos a entender o que Deus está querendo para a nossa vida. Se nós estamos procurando ir de contrário à vontade de Deus, ou se nós estamos indo na direção que o Espírito de Deus está soprando para nós. Ok, meus queridos? Então essa é a segunda lição que eu aprendi com o profeta. A lição que as tempestades ela têm uma causa. O causador daquela tempestade era o profeta Jonas. Talvez a sua vida está meio confusa, algumas coisas estão acontecendo errado, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. É bom observar quem é o causador, né? Quem é a causa desse problema. E procurar sanar esse problema, meu querido. Porque enquanto o homem tiver endurecido à vontade de Deus, Deus tende a dificultar as coisas para ele. Jonas, irmãos, ele não teve como fugir da presença de Deus, porque Deus é o Senhor dos exércitos. Para Deus, irmãos, não importa se ele vai usar um exército de formiga, se ele vai usar um exército de animais, se ele vai usar um exército de inseto, se é um exército de anjos ou de homens. Ele manda lá no céu, mas ele manda aqui na terra também. Então o profeta, o homem escolhido por Deus para executar aquela obra era Jonas. Não era nenhum dos outros tripulantes. Não era eu, nem era você, era Jonas. Deus dá uma ordem para os animais obedecem. Deus dá uma ordem para os demônios obedecem. E Deus dá uma ordem para o profeta quer desobedecer. Nós temos essa tendência, amados, a desobedecer à vontade de Deus. Os demônios, eles abaixam a cabeça e obedecem. Quando uma ordem vem da parte de Deus, os demônios obedecem. Eles caem de cara no chão e eles obedecem. Os animais, eles obedecem. O vento, o mar, obedecem. Os apóstolos, quando viram a tempestade acalmar, eles escreveram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas o homem, amados, ele fica lutando contra a vontade de Deus. Nós que deveríamos muito mais obedecer a Deus, acaba sendo relutante à vontade de Deus. Deus dá uma ordem para nós e a gente acaba dizendo assim: eu vou para tal direção, tentando fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível. Mas não é possível fugir da presença de Deus. Para onde iria eu da sua presença? O salmista disse: não tem como. Se você for até nas estrelas, a mão de Deus está lá. Se tentar descer até o mais profundo do oceano, também ele vai te alcançar. Não tem como você fugir da presença de Deus. Ok, meu querido? Então vamos ficar atento a essa segunda lição. Toda tempestade tem uma causa. E é bom entender qual é a causa. Procure entender na sua vida qual é a causa dessa tempestade que está assolando a sua vida. Terceira lição que eu aprendo, amados. Enquanto Jonas dormia um profundo sono,
as cargas valiosas ali, elas eram sendo lançadas ao mar. Muita coisa de valor ia se perdendo por causa de um insolente, por causa de um cidadão que não estava nem aí. E as pessoas tiveram que lançar muita coisa preciosa ao mar. A nossa vida não é muito diferente não, amados. Tem muitos valores se perdendo aí por causa de alguém que não está nem aí com a vontade de Deus, por causa de um desobediente que está indo contra a vontade de Deus, seja na sua igreja, seja no seio da sua família, ou talvez até no seu trabalho. Por causa de um desobediente, muitas coisas valiosas estão sendo jogadas fora. Muita coisa de valor está se perdendo. Tem muito valor se perdendo por causa de desobediência. Os marinheiros tiveram que lançar muita coisa preciosa no mar por causa de uma pessoa que não estava nem aí. E quando o questionado foi, ele disse assim, olha, me lança no mar que aí resolve o problema. Olha só, irmãos, para você ver. Olha se Jonas estava a fim de fazer a vontade de Deus. Não, ele preferia a morte do que ir até Nínive e fazer a vontade de Deus. Você pode até pensar, não, Jonas tinha em mente que Deus ia dar, não tinha em mente que Deus ia livrá-lo, mas a Bíblia nem registra isso. Ele disse assim, ó, no momento que vocês me lançar no mar, vai resolver o problema, que eu sou o causador de tudo. Então ele preferia morrer. Ele poderia ter orado ali mesmo e pedido a Deus que cessasse aquela tempestade e que ele fosse para Tarsis. Mas aquele navio não ia mais para Tarsis. Aliás, aquele navio ia para Tarsis, aquele navio não ia para Nínive. E Jonas poderia ter orado a Deus e falado, olha Senhor, eu vou para Nínive. Mas aquele navio ia para outra direção. Aquela direção de Jonas já não era mais a direção de Deus. E Jonas não fez isso, amados. Ele queria a morte. Ele preferia a morte do que ir fazer a vontade de Deus. Alguém pode questionar que era por causa da violência que os ninivitas praticavam contra as pessoas. Talvez seja por isso, mas Jonas demonstrou um profundo desprezo para com a vontade de Deus. Ele mostrou que queria estar em qualquer outro lugar, menos no centro da vontade de Deus. E isso tem sido um problema nos dias atuais, porque tem muita gente também que é chamado por Deus para uma determinada obra e ele acaba tentando trilhar caminhos diferentes. E não acaba muito bem, amados, porque não existe um lugar seguro na terra se você estiver contrário à vontade de Deus. Você vai acabar sendo um problema para você e para as outras pessoas que estiverem com você. O causador do problema seria Jonas. Enquanto dormia aquele sono da indolência, vidas estavam em risco. Valores estavam se perdendo. Então nós devemos, amados, atentar para a vontade de Deus. Ficar atento. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Faltou a Jonas, irmãos, esse despertar. Não era só despertar do seu sono, mas era despertar de toda aquela direção errada que Jonas estava tomando. Jonas precisava despertar para entender que a vontade de Deus era que ele fosse até Nínive. Aquela cidade estava prestes a ser destruída por Deus. Não era para que Jonas só despertasse do sono, mas era para que despertasse para uma atitude correta. Ok, meus queridos? Então é essa a lição. A quarta lição que eu aprendi com o profeta Jonas. Profeta desobediente, mas me ensinou lições preciosas. A quarta lição que eu aprendi com Jonas é que eu preciso amar os meus inimigos. Jonas odiava os ninivitas. Jonas mostrou que até a Deus ele também odiava, porque ele se irou contra Deus diversas vezes ali no seu livro. Questionou duramente a Deus, pediu a morte para si várias vezes. Isso mostra, amados irmãos, uma falta de amor. Jonas não tinha amor por seus inimigos, Jonas não tinha nem amor próprio, porque se tivesse, de maneira nenhuma, irmãos, ele se comportaria daquela forma. Que coisa triste, né, irmãos? Um profeta que não tinha amor pelos seus inimigos.
Isso é muito triste. Ele mostrou que valorizava mais a vida de um pezinho de abóbora, uma raminha de abóbora, ele tinha mais valor para Jonas do que a vida dos ninivitas. Porque no momento que Deus cortou aquela raiz, aquela rama de abóbora que estava ali dando sombra para Jonas, Jonas virou e pediu a morte para si. E Deus disse assim: olha, Jonas, se você está mostrando tanta preocupação com a vida desse vegetal, dessa erva, que um dia está bonita, no outro dia está seca e vai ser queimada, então, tanto mais eu não vou demonstrar amor pela vida de milhares de pessoas, crianças, homens, mulheres, vidas que foi eu quem criou. Eu não vou demonstrar amor por essas pessoas, Jonas. Irmãos, para fazermos a vontade de Deus, nós devemos ter os mesmos sentimentos de Deus. O apóstolo Paulo ensinava a igreja dessa forma. Ele dizia que, de sorte que haja em nós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Qual era o maior sentimento que houve em Jesus Cristo? O amor. O amor de Jesus, irmãos, ele era um amor incomparável. Jesus, irmãos, ele estava ali sendo humilhado pelas pessoas e demonstrando amor, demonstrando perdão. E é isso que Deus espera de nós, os seus servos, que nós amemos os nossos inimigos, que nós tenhamos compaixão das vidas que estão se perdendo. Ô irmão, Jonas, ele odiava os ninivitas, ele queria o pior para eles, eu não estava nem aí com essa turma. E Jonas não amava a Deus, porque se amasse a Deus, ele faria a vontade de Deus. Mas era um profeta que não queria fazer a vontade de Deus. Isso é uma clara expressão de uma pessoa que não ama. Porque Jesus disse que quando a gente ama Ele, a maneira de você demonstrar que você ama Cristo é fazendo aquilo que Ele nos mandar fazer. Amém, meus queridos? Então essa é a perfeita, agradável vontade de Deus. Que nós amemos os nossos inimigos. Quinta e última lição que eu aprendi com o profeta Jonas. Jonas, irmãos, eu aprendi com o profeta Jonas que pregador sem alma é pregador sem vida. Jonas passou ali os dias pregando ali na cidade de Nínive. E o clamor de Jonas, a mensagem de Jonas era todo dia a mesma coisa. Em 40 dias Nínive será destruída. E andava pelas ruas dizendo a mesma coisa. Em 40 dias Nínive será destruída. Ele não apresentou aos ninivitas nenhum plano B. Não tinha direito à salvação na mensagem de Jonas. Era só destruição. Você vai ir, vai ser cortado, você vai descer ao abismo, você vai ser condenado. Irmãos, parece até com a mensagem de alguns pregadores atuais, né? Só pende para um lado. A mensagem de alguns pregadores, irmãos, era simplesmente só juízo. Ela não tem misericórdia. E a mensagem de Jonas era essa, irmãos. Só juízo. Não havia misericórdia. Não tinha plano B. Não havia salvação na mensagem de Jonas. Então eu aprendo que pregador sem alma é pregador sem vida. E Deus mostra profeta, irmãos. Deus querendo salvar também o profeta, ele diz assim, olha, eu me importo mais com vidas humanas do que com os vegetais. Os vegetais eu cuido deles, mas é vidas humanas que me interessam. É vidas que importam para mim, Jonas. Que lição para o profeta, né, meus queridos? Que lição. O profeta, a Bíblia não diz que Jonas se arrependeu, porque o livro termina inconcluso, né? Mas a cidade se converteu. A cidade de Nínive se converteu, irmãos. Até os animais ali tiveram que jejuar. Vestiram de pano de saco. E naquele momento, Deus usou de misericórdia para com aquela cidade. E não a destruiu. E Jonas ficou muito bravo, né? Jonas queria que Deus destruísse. Por ele não gostar dos ninivitas, ele queria a destruição de todo mundo ali. Mas o Deus que nós servimos é amor. É compaixão, irmãos. É aquele Deus que estende a mão lá no lamaçal e tira a gente de lá. Lá no abismo. E arranca a gente de lá. E traz para a sua maravilhosa luz.
Eu era escravo de Faraó no Egito, mas o Senhor, com mão forte, me tirou de lá e me transportou para o reino do Filho do seu amor, aonde eu recebi a remissão dos meus pecados. Deus é perdoador, Deus é misericordioso. E o pregador, irmãos, precisa ter esse caráter. Ele precisa amar os seus inimigos. A mensagem do pregador precisa levar o pecador até Cristo. Você precisa mostrar ao pecador que existe um plano B, que Deus não quer destruí-lo, Deus quer salvá-lo. E que Jesus Cristo veio ao mundo para isso, para salvar o mais vil pecador. Este é o propósito da missão que recebemos de Deus. Nós devemos atentar a esta mensagem, amados. Pregador sem alma é pregador sem vida. Nós devemos trazer as almas até Cristo. Esta é a nossa mensagem. Não esqueça disso, pregador. Você foi chamado para obedecer à vontade de Deus. Não desvie a sua rota. Não pregue uma mensagem apenas de juízo, mas pregue uma mensagem que tenha nela um plano B, Jesus Cristo, o Salvador, aquele que veio a esta baixa terra para salvar a todo pecador arrependido. Esta é a principal mensagem, Jesus Cristo. Ok, meus queridos? Então tá aí, amados, essas 5 lições que eu aprendo com o profeta Jonas, e é isso que eu quero passar para você neste momento, desejando a todos, né, que Deus abençoe a sua vida, que você continue conosco, né, assistindo nossos vídeos, compartilhando aí, dando seu like, né? Desejamos a você que Deus te abençoe muito, né? Que você tenha os seus projetos realizados, portas abertas, família abençoada, a saúde sua esteja cada dia mais saudável, que Deus possa te abençoar ricamente. Muito obrigado, né? Eu tenho palavras para te agradecer por você ser um colaborador deste canal. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.